Olá, enraizados, seja bem-vindo a mais um vídeo para o seu crescimento diário através da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Wellington e hoje eu quero falar sobre priorizando Deus. Deus é a sua prioridade? Vamos lá para o vídeo? Então, enraizados, eu quero começar falando sobre priorizando o reino de Deus, priorizando Deus. E uma pergunta que não quer calar é: você realmente tem priorizado Deus na sua vida? Antes de iniciar, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. O texto que eu tomei por base para falar hoje está em Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu quero conversar com você sobre isso, que as pessoas às vezes têm ideia errada sobre o que é priorizar Deus. Quando nós falamos nessa expressão de priorizar primeiramente o reino de Deus, significa que nós devemos primeiro colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós falamos nisso, qual é a ideia que Jesus nos passa? Jesus está passando para a gente a ideia de que ele nos desafia a colocar o reino de Deus como prioridade. Porque normalmente o que nós fazemos? Colocamos prioridade: família, comida, trabalho, roupa e outras coisas mais. Mas existe algo mais importante do que isso. E esse algo mais importante se chama o reino de Deus. Nós sabemos que todo reino ele tem um rei e esse reino é controlado por esse reino, por esse rei. Ele é direcionado por esse rei. Da mesma forma, nós temos um rei e nós somos súditos desse reino. Então, toda a nossa vida, toda a nossa busca, toda a nossa essência deve ser voltada para a vontade do rei. Isso significa ter o reino de Deus como centro, epicentro das nossas vidas. É como se fosse, vamos botar aqui um exemplo, um redemoinho que nos puxa para o centro. E esse centro é o reino de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos ter ideia, como priorizar o reino de Deus. Nosso trabalho, nós devemos procurar, sim. Mas o nosso maior trabalho é procurar cumprir a vontade de Deus, descobrir o propósito de Deus para nossas vidas nesse reino. E eu tenho um vídeo aqui que ele fala muito bem sobre descobrindo um propósito de Deus, e eu vou deixar aqui no final do card. Agora, muitas pessoas entendem errado, elas acham assim: eu tenho que largar a casa, eu tenho que largar trabalho, eu tenho que morar na igreja. Não, não é isso. Deus ele vai cuidar de todas as nossas necessidades, e isso é fato. E eu quero dissertar mais algumas coisas com você para frente para deixar bastante claro o que é priorizar esse reino. Quando nós confiamos em Deus, ele providencia tudo o que precisamos. Ou seja, tu sabe que Deus ele supre todas as nossas necessidades. E não significa que a gente não tem que procurar emprego, não significa que a gente tem que trabalhar, que a gente não tem que estudar. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da sua família, mas a primeira coisa que você tem que ter no seu coração é: como eu vou priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas, acima do meu trabalho, acima da minha família, acima de tudo. Isso é priorizar ele. Então, quando nós criamos uma possibilidade, ou estabelecemos uma prioridade, o que a gente faz? Nós estabelecemos para essa prioridade o tempo. Repare bem, as pessoas sempre vão falar que não tem tempo, e elas ligam isso a estar no culto. Elas sempre vão falar que não tem tempo. Na verdade, quando é importante para você, se torna uma prioridade. Não estou falando aqui que as outras coisas, família, casa, trabalho, não é importante. Sim, é importante, mas não é a mais importante. A mais importante de todas é o reino de Deus. E sabe qual é a verdade? A realidade é que não falta tempo. A realidade é que Deus, para muitos, já não é prioridade. Essa é a realidade. Porque o texto ele vai nos dizer que nós devemos buscar o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas. Que todas essas demais coisas? Trabalho, comida, roupa.
que Deus ele vai cuidar de tudo. Mas quando eu coloco o meu Deus em primeiro lugar, no meu trabalho, na minha vida, em todos os âmbitos, eu estou falando para ele, Deus, você é a coisa mais importante para mim. E eu demonstro isso nas minhas atitudes. Você ainda pode frequentar todos os cultos e Deus não ser a sua prioridade. Mas agora, você tendo Deus como a sua prioridade, a igreja é consequência da prioridade de Deus na sua vida. A obediência à liderança, aos mandamentos, é prioridade, é consequência da sua vida com Deus. Tem um hino que eu gosto muito que se chama Seja Meu Universo. E ele fala ali que de manhã seja o primeiro pensamento, que à noite eu tenho que acordar pensando em Ti. Senhor, Tu é tudo que eu tenho, Tu é tudo, Tu é o meu universo. Então ele está falando ali, ele vive de acordo, né, como Deus a sua prioridade. Nós temos que viver o sair de casa, o tratar com o vizinho, né, os trabalhos da vida, as consequências da vida, como Deus a nossa prioridade em tudo. Eu não vou fazer isso, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou orar de manhã, eu vou orar à noite, e eu vou viver a minha vida, porque você buscar o reino é cotidianamente você ser puxado para o centro da vontade de Deus, para estar dentro desse propósito de Deus. Eu vou viver em torno desse reino, em torno desse rei, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus princípios, seguindo os seus valores. Quando nós falamos isso, as pessoas entendem errado. Elas têm, muitas das vezes, traído o princípio do reino, vivendo de maneira errada, de maneira totalmente fora da Bíblia. Então, quando nós falamos sobre priorizar o reino de Deus, Deus ele não está aqui desprezando as nossas preocupações, né, sobre casa, família, filho. Deus ele não está desprezando. Ele está falando que a gente deve colocar ele em primeiro lugar, que ele vai nos colocar em primeiro lugar em tudo. É uma lei chamada da reciprocidade. Eu devo colocar ele como a minha máxima prioridade, no andar, no falar, no comer, no beber. Repare bem, a sua vida cotidiana, ela precisa, a sua e a minha, ela precisa ser regada por essa direção, por essa prioridade. Eu não vou sair se eu não orar. Vamos botar um exemplo aqui, né? Primeiro eu vou orar. Primeiro eu falo com Deus. E hoje a gente tem visto as redes sociais substituindo essa prioridade, né? Essa comunhão com Deus. Então, quando o texto ele diz que eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu devo colocar como o meu maior objetivo e o meu maior propósito de vida, de existência. Eu dependo dele. Ele é minha maior necessidade. Nós sabemos que, de repente, tu está passando num deserto e o que você mais quer no deserto é água. A água é o seu elemento de vida para tu sair daquele deserto. Então, a água é a sua maior prioridade ali naquele deserto. Aqui, a nossa maior prioridade, eu estou fazendo essa analogia para que não deixe dúvida, seja Deus. Deus é minha água, Deus é minha vida, Deus é o meu tudo. Eu não estou aqui falando de fanatismo. Não me entenda mal, porque às vezes as pessoas acham que a gente está fanático. Não é isso. É você viver de acordo como Jesus viveu. Repare bem que nos textos bíblicos dos evangelhos, Jesus ele fala assim, eu tenho uma comida, e a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele falou, não, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, repare bem que todas as palavras de Jesus e o modo como Jesus viveu, como Jesus andou, era para cumprir, era para agradar a Deus. Ele fala, eu faço o que agrada ao Pai. Então, quando nós olhamos para esse modelo, nós entendemos o que é priorizar o reino de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a vida dos apóstolos, a vida dos pais da igreja, nós entendemos o que é priorizar o reino de Deus. De repente tu vai falar para mim, poxa, você não sabe que eu tenho conta, eu tenho que procurar emprego. Sim, você tem que procurar emprego, não entenda mal. E foi Deus que mandou o homem trabalhar, mandou o povo trabalhar, a humanidade trabalhar, nós temos que trabalhar. Mas que esse trabalho não venha a ser prioridade na sua vida. Que esse trabalho não venha te tirar da oração, da leitura, da comunhão com Deus em casa. Que, consequentemente, isso te levará aos cultos, levará aos trabalhos da igreja, levará ao evangelismo, assistência social, enfim,
tudo. O problema é que às vezes as pessoas esquecem do que é prioridade. Então, eu estou aqui para lembrar. Acho que ficou bem claro. Coloca aqui embaixo, aqui no comentário, se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o joinha aí, curta esse vídeo, compartilhe, manda para um amigo, pede para se inscrever no canal. Vamos fazer esse canal crescer e abençoar um montão de vidas aí. Até o próximo vídeo, Enraizados. Tchau!